Olá pessoal, nós da Escola de Evangelização da Casa FEEGO, Grupo da Família, estamos aqui hoje com a proposta de continuarmos nos reunindo ainda que por meios virtuais. Eu pedi emprestado para minha filha o quartinho dela, que é um cantinho que a gente ainda tem uma relativamente paz aqui em casa, dentro do possível. Eu acho que a casa de todo mundo está assim, né? Quem tem criança, principalmente. Então, continuar a nossa reflexão e o que nós falaríamos lá no sábado que já foi suspenso, e o tema proposto de hoje é sobre o alto amor, o autoconhecimento. A gente crê fortemente que nós conseguimos abraçar e entender o próximo na medida que nós nos entendemos e nos abraçamos, compreendemos os sentimentos que nós temos. Então, nós iríamos propor uma reflexão que ali seria um tanto quanto abstrata de se escutar, de se ouvir. Pediríamos um tempo para que isso fosse feito e hoje nós temos tempo até em excesso. Seja por estarmos em teletrabalho, impedidos de trabalhar, os profissionais liberais e os comerciantes, comerciários. O que então seria uma arte abstrata, hoje está sendo a realidade da vida imposta. Então, nós já fazemos, então, convidamos todos para essa reflexão sobre se escutar, se ouvir e fazer uma escuta sensível de si mesmo. E nós gostamos de propor essa reflexão à luz de alguns preceitos evangélicos. O primeiro dele, e para a gente tentar entender o porquê dessa reflexão, que nós somos chamados a amar o próximo. Mas em qual medida que Jesus nos coloca como mandamento maior? Várias passagens do Evangelho é falado sobre esse mandamento maior, e uma particularmente eu gosto muito é no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, um pouquinho antes da parábola do bom samaritano. Jesus é interrogado por um doutor da lei. Mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna, para herdar a vida eterna? Eu gosto muito da tradução do Haroldo Dutra Dias, ele nos traz uma tradução melhor. E era costume da época, a gente precisa entender, que os doutores da lei perguntassem às pessoas sobre as passagens do Velho Testamento, para testá-las, na verdade, para mostrar conhecimento, porque as pessoas não sabiam responder, então o doutor da lei ia lá e respondia, deitava conhecimento. E Jesus, ele tem uma pedagogia fantástica, porque ele volta a pergunta para o doutor da lei, e ele diz: o que está escrito na lei? Como que você lê? E aquele doutor da lei, ele faz uma coisa fantástica. Eu gostaria de acreditar muito que ele até canta, que ele vai recitar a profissão de fé judaica, um tema central lá em Shema Israel. Ele vai falar de amarás o Senhor seu Deus, o nosso Deus, com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a sua força e toda a sua mente. E amarás o próximo como a ti mesmo. Ele vai buscar pedaços que estão lá no livro, os mosaicos, Deuteronômio e Levítico, e são o central da fé judaica. E nós vemos que somos impelidos a amar o próximo como a si mesmo, e a gente perde um pouco dessa parte de como amar o próximo se a gente não está bem consigo mesmo, se a quantas anda a nossa reflexão íntima, o nosso amor próprio. E a gente vê em vários momentos do Espiritismo, por exemplo, se a gente for lá no Consolador, os itens 232 e 233, falando sobre realização, em que matéria de conhecimento, onde poderíamos localizar a maior necessidade do homem? É feita uma pergunta a Emmanuel, que vai nos responder. Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é o conhecimento de si mesma, buscando ensinamentos filosóficos lá das eras primeiras, né? Conhece a ti mesmo, a necessidade de primeiro nós nos compreendermos, nós nos amarmos, para então sermos capazes de fazer o amor ao próximo. O item 233, ainda do Consolador, vai nos trazer mais um conhecimento muito interessante. E por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? E ali Emmanuel vai nos responder de um modo fantástico, que se antes nós éramos chamados às coisas do mundo, a domar a natureza, e demandávamos muito tempo nisso, hoje já é relativamente fácil, né? Nós garantirmos a nossa subsistência material pelo meio do trabalho. Então nós somos, pelas primeiras vezes nas nossas reencarnações, impelidos a cuidar do espírito. Nós temos então, nas palavras dele,
Nas culminâncias da evolução física, o homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas, dentro dos valores infinitos da vida. Se já não somos tão demandados mais pelas questões de sobrevivência física, nós somos demandados hoje pelas questões morais. E urge que façamos esse mergulho interno para verificarmos como que andam os nossos sentimentos, nós tratarmos esses sentimentos lá no nosso íntimo, para conseguir extrair o de melhor, para bem entender os nossos filhos, as pessoas que nos rodeiam. Vou passar agora a palavra para o meu amigo Rômulo, que está aqui. Muito obrigado a todos. Olá, pessoal. Dando sequência aí à nossa conversa, né, que já começou com o Gui, que falamos aí sobre essa questão do amor, do alto amor, na verdade. E por certo a gente tem que avançar um pouco nesse assunto, porque nós estamos agora vivendo um momento de dificuldade. Esse momento é uma situação em que estamos passando por provas que não havíamos talvez imaginado, como ele bem disse. E é interessante nós pararmos aqui agora para pensarmos com carinho se de fato, agora trazendo para o aspecto bem prático, aquela famosa frase que sempre conversávamos na teoria, será que Deus me daria uma prova ou uma carga mais pesada do que eu verdadeiramente consigo? Eu acho que é chegado o tempo de nós refletirmos de verdade sobre isso e lembrarmos que de fato somos capazes. Não há possibilidade de nós termos aí uma prova acima de nossas competências. A gente vê inclusive nós, humanos, de alguma forma estudando ou trabalhando para dar às nossas crianças aquilo que elas efetivamente conseguem apreender. Não se vai tratar de física com uma criança de 5 anos, por exemplo, física quântica ou algo ainda mais complexo, porque ainda precisa de amadurecimento para isso. Então, provas ainda mais difíceis, obviamente, vão aparecendo à medida que nós vamos crescendo. Estamos aí identificando um outro estilo de prova que nos coloca numa condição talvez não antes imaginada em termos globais nesse sentido. E cabe aqui a gente imaginar, trazendo até pelo conhecimento dos espíritos nesse momento, a pensarmos um pouco especialmente na questão da esperança. Aqui acho que vale a pena nós identificarmos a ideia de que esperança não está associado a esperar, né? Que fique claro, inclusive o dicionário aceita desde muitos anos já o verbo esperançar, que é na verdade uma palavra aí associada a estímulo. Acho bacana essa ideia, porque os dicionários, todos eles traduzem a ideia de esperança no conceito de estimular, de não desanimar. Não é de esperar alguma coisa, mas na verdade de aguardar fazendo. É estímulo, é de ânimo, de entusiasmo. Está muito mais associado a essa ideia, o que denota um pouco aí da semelhança com o aspecto de fé. São órbitas distintas, são situações teologais, inclusive, muito diferentes, né? Diz lá o apóstolo Paulo que a fé, a esperança e o amor seriam essas 3 virtudes acima de qualquer coisa, na carta aos Coríntios, mas de fato a fé está um tanto mais associada à confiança, a você realizar uma certeza tão profunda que o faz agir em razão daquilo, para que aquilo aconteça. O conceito já de esperança, ele está mais associado aí a estímulo, a essa manutenção do bem-estar. As pessoas obviamente falam que é importante nesses períodos nós termos aí um exercício, qualquer coisa que nos estimule a produção de elementos orgânicos que nos façam sentirmos bem, serotonina, e obviamente fazermos exercícios para estimular outros elementos químicos no organismo físico, para que isso nos mantenha neste espírito de esperança, de mantermos o ânimo, a vontade, o estímulo, a boa vontade em viver, em fazer as coisas, porque acaba sendo um clima recluso que nos leva a uma outra condição. Nessa perspectiva, quem tem esse estímulo e obviamente manifesta o seu desejo por meio da fé é porque confia plenamente em que tudo isso obviamente há de passar. São enfrentamentos que estão sendo realizados coletivamente, mas também individualmente por cada um de nós. Então aqueles que estão com dificuldade em casa, nós estamos juntos. Com os filhos,
nós estamos juntos. Viver mais com as crianças, viver mais com a esposa, com o esposo, com o companheiro, com o pai, a mãe, são experiências que nós estamos vivendo agora. E interessante é que o chamado que sempre estamos fazendo para vivermos com a família se reforça de uma maneira muito firme agora, nesse momento. Então, cabe-nos aqui, inclusive, eu trago aqui uma questão interessante, duas, do Livro dos Espíritos, que eu sugiro como um estudo para todos. Primeiramente, a questão 737, que está lá dentre as leis morais, da lei da destruição, falando sobre os flagelos, né? A pergunta é: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta, embora longa, se resume no primeiro trecho que diz: para fazê-la avançar mais depressa. Nós não conseguimos ver, né, pessoal, os fins, a sequência de tudo isso. A gente não consegue imaginar aonde isso vai dar. Sequer sabemos amanhã como vai ser a proposta, né, dos órgãos, nossa, mas de alguma forma o Livro dos Espíritos nos mostra com uma clareza de que isso tem um objetivo final. A pessoa que tem a esperança, ela obviamente está ligada ou associada a essa ideia de ter estímulo para todos os dias enfrentar as dificuldades que vão passar, para que possam, na verdade, aguardar esse momento que há de acontecer. Numa segunda perspectiva sobre a fé, ela então tem confiança absoluta nessa lei divina, nesse propósito divino, dessa evolução, e então ela vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para poder realizar isso da melhor maneira possível. E isso está tão ligado à ideia de felicidade que, embora num momento como esse pareça inoportuno, a gente não sabe, parece que não há motivos para ser feliz, no final das contas, o próprio Livro dos Espíritos nos traz, agora já na pergunta 922, uma outra ideia do que se era verdade felicidade. Nós às vezes malbaratamos a ideia com o sentido de que momentos de alegria, repetidos momentos de alegria nos trazem felicidade. Quando, no fundo, a noção de felicidade, e especialmente nos momentos de dor e dificuldade, nós precisamos perder algo, partir algo, deixar algo de lado, repartir alguma coisa. Esse conceito está muito associado, obviamente, a um item muito importante do Livro dos Espíritos, que agora me parece importante nós cada vez mais estudarmos sobre isso. Diz a pergunta 922... A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um traz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Há algo que coloque todos os homens de uma maneira só, olha, isso aqui garante a felicidade plena para todos. Uma média, uma medida. Resposta dos Espíritos. E eu já antecipo. São 3 itens importantes. Para a vida material, é a posse do necessário. Primeiro item. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Posse do necessário. Posse. Os Espíritos não falam em propriedade. Posse do necessário, aquilo que efetivamente for necessário, isso traz o sentimento de felicidade, porque qualquer coisa superior a isso ou acima disso, para aquele espírito, já é supérfluo. E no âmbito moral, 2 itens importantes. Primeiro, a consciência tranquila de que se está fazendo aquilo que a consciência, ou obviamente, onde está gravada a lei divina, se atende a ela, e a fé no futuro. Ou seja, o trabalho constante e inquieto para que isso, obviamente, faça a sensação de que você está realizando, confiando plenamente no bom resultado ou na melhor resolução, certo de que Deus assim o programou e que nós somos capazes de fazê-lo. Eu encerro deixando só o trechinho que Jesus mencionava lá atrás, perguntando, né, sobre as dificuldades que nós enfrentamos e se elas são maiores do que nós suportamos. Quando ele pergunta no capítulo 7 de Mateus, qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, né, para, no caso, o filho, dá uma pedra para o filho, e pedindo peixe, dá uma serpente? Se vós, que sois maus, segundo Jesus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem? Sim, com certeza, numa observação mais ampla, o que nós estamos passando de fato, ainda que nesse momento não vejamos, não todos,
com nos melhores dos olhares, sem dúvida, é algo muito positivo para todos nós. Forte abraço a todos e até a próxima. Quando te vejas, coração amigo, sob clima violento, Das crises de tristeza e sofrimento, não te deixes vencer. nos momentos de sombra ou de perigo, mantente na esperança que te elevas. Cada noite, conquanto envolta em trevas, é o prelúdio de novo amanhecer. Procure meditar e ver mais longe o apoio natural que te escudas. É tecido no amor das forças mudas, desde os astros ao chão. A flor que te perfuma é silêncio e beleza. A fonte não opina, apenas canta. E a riqueza do ar que te alimenta dá-se de todo sem reclamação. A terra não discute, o sol não fala. Nada te pede a vida, floresta opulenta. Agreste santa que assimilas do mar. As bênçãos que te cercam dia a dia, proteção, segurança, alegria e defesa. Nascem da natureza, fonte viva de amor que não cessa de amar. Trabalha, regozija, te perdoa. Ampara sem cobrança e auxilia qualquer. Não saiba a mão esquerda o que a direita der, esta é a lição de Cristo ante crentes e ateus. Não temas caminhar, serve e prossegue. Resguarda-te na fé alta e sublime. Fazendo, segue o bem, nada te desanime, porque trazes contigo a presença de Deus.